Olá, tudo bem? Vamos começando mais um café atípico. Vamos aqui tomar um café atípico. Hoje a gente vai conversar com o André Schillemann. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão do esporte. A live vai ser dividida em duas. A gente fez aí uma live bônus, que a gente vai dar algumas dicas de atividade física aí para a criançada fazer nessa época de quarentena. Então vamos lá, vamos esperar aqui o André entrar. Já pode ir preparando aí para tirar todas as dúvidas. O André tá chegando por aqui. Agora deu certo, gente. Ai, ai, ai. É, é muita tecnologia que a gente faz uma hora que eu estou me preparando para essa live. Ai, ai, Olá, ai. tudo bem? Então tá bom. Tudo Oi, jóia e boa noite, você? Elaine. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem. Eu não sei mexer direito nesse Sei. Instagram aqui, que tem nome chique, né? Então tá bom. Bom, vamos lá, é uma honra estar aqui com você. Eu sei que tá ali a sua esposa ali também, que não Ok. sei se já avisou que eu quero depois bater um papo com ela, não hoje, numa próxima live. Estou bem curiosa em conversar com ela também. Ah, é bem aqui, ó. Oi, tudo bem? A Lucila está aqui do Oi, como é que você lado, tá? Tudo Elaine. bem? Tá bom. Desculpa, eu não sei Não por que tem não pediu problema, para é eu assim aparecer lá, mesmo. tá? O Instagram é tudo assim, é tudo de improviso. Tá bom. Então Boa tá bom. live, viu? Tchau. É, Tchau. Boa live Bom, para então você. vamos começar, André. Eu vou pedir para você se então tá apresentar para bom. as pessoas que estão aí, contar quem é o André e como você entrou nesse Ah, universo. ok. Então, o meu nome é André Schliemann, eu sou bacharel em Educação Física. É, eu também, que nem eu comentei com você antes, né? A educação física é uma paixão que entrou na minha vida depois que eu já estava estabelecido profissionalmente, né? A minha primeira formação é Uhum, engenharia química. E, e depois, num desses conversas entre amigos, aquela discussão, o que você gostaria de fazer, né? Se você pudesse começar de novo. Daí eu falei, eu faria educação física, que eu sempre fui apaixonado pela educação física, eu faria educação física. E aí, nessa conversa, então, eu dei sequência, fiz vestibular, entrei, estudei na Unicamp à noite, né, enquanto eu trabalhava, e me formei em educação física, continuei meus estudos na área de aprendizagem motora, depois continuei meus estudos ainda no mestrado lá na Universidade de São Paulo e atualmente eu estou fazendo meu doutorado na Faculdade de Educação Física aqui da Unicamp, em Campinas. Sempre, em toda essa trajetória, Elaine, eu sempre estudei a questão motora associada ao transtorno do espectro do certo. autismo. E, bom, então vamos começar aí. Eu vou começar te perguntando, durante essa sua jornada, desses seus estudos e dessa sua experiência, né, você tem uma clínica, né, Clínica Praxis, e já atende as crianças que têm dificuldades, né, no aprendizado, na questão motora. Então, eu queria que você contasse a sua experiência na prática e nos estudos. O que o esporte contribui nessa questão da coordenação fina, motora, motora fina, né? Coordenação motora fina e ou global também. Eu acho que tem também essa questão da lateralidade que o esporte também traz para as crianças, tanto crianças neurotípicas e crianças atípicas. O que você percebeu em toda essa sua jornada em estudo, em prática? O que você tem para trazer para a gente nesse sentido? Então, e eu ainda estava terminando a minha graduação em educação física e sempre trazia esses temas que eu via em sala de aula, né? Essa questão da importância da atividade física para o desenvolvimento global das crianças, né?
isso sempre foi um tema que me atraiu muito, essa questão dos benefícios da atividade física, né? Eu joguei voleibol minha vida inteira, sempre incentivei meu filho a praticar esporte, a minha filha também. Então a gente foi vivenciando esses benefícios, né, no nosso dia a dia. E então né, na graduação, estudando essas questões, eu trazia para minha esposa, ela é fonoaudióloga, tem consultório aqui na região, e ela sempre trabalhou com essa questão de movimento, até assim, intuitivamente, né? E ela via muito progresso até na questão de linguagem das crianças, né? Com essa associação do movimento com a linguagem. E aí a gente decidiu abrir um espaço, né, em Valinhos, onde a gente trabalhava essas questões motoras com as crianças. Então, era um espaço de atividade física para as crianças. Só que o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou a receber as crianças e absolutamente não tinha nenhuma restrição com relação à condição da criança, né, de forma alguma. Então, a gente recebia as crianças, né, criança, está com vontade de fazer atividade física, né, a gente trabalhava com as crianças. Então, a gente tinha aula de Kung Fu, aula de Karatê, aula de ginástica, e a gente começou a receber muitas crianças com dificuldades motoras nessa jornada. E a minha esposa com consultório e a gente com esse espaço de atividade física em Valinhos. E aí as mães, sabendo que minha esposa é fonoaudióloga, né, elas começaram, puxa, mas você também podia atender meu filho, dá uma olhadinha no meu filho, ele está aqui, né, com uma dificuldade de articulação, de leitura, enfim, você não pode dar uma olhadinha? E aí ela começou também a atender as crianças nesse espaço. E aí a gente começou a fazer uma transição muito lentamente de ter um espaço voltado para a atividade física de uma forma geral das crianças para uma clínica mais dedicada à intervenção terapêutica. Então a gente começou a receber muitas crianças com dificuldades motoras, eu comecei a estudar cada vez mais a questão do autismo, a gente começou a receber muitas crianças com diagnóstico de autismo, e aí eu me senti na obrigação também de investigar e de me aprimorar nesse sentido. Daí que veio todos esses estudos em relação ao TEA e as questões motoras envolvidas. Então, foi um pouquinho da nossa história até o momento. Sim, pode continuar. E atualmente... Oi, desculpa. Não, e atualmente a gente tem um espaço, né? Nesse período de quarentena a gente tá um pouquinho parado lá, né? Embora a gente esteja fazendo atendimentos online, né? Minha esposa fazendo atendimentos na fonoaudiologia, e eu também fazendo atendimentos motor, né? De intervenção motora. E também nessa jornada, Elaine, para complementar, a gente acabou também expandindo o nosso leque de atendimento com a participação de uma colega, primeiro na área da psicomotricidade relacional, né, que também tem tudo a ver com essa nossa proposta de linguagem e motricidade, né, que é a Lucineide, faz um trabalho belíssimo também em relação a esses aspectos comportamentais e relacionados com a motricidade. E depois a Andrea, que é a terapeuta ocupacional, né, que também tem a ver com a questão da motricidade. Então, né, educação física, terapia ocupacional, motricidade relacional, trabalhando o contexto motor das crianças, e a minha esposa trabalhando a questão da linguagem. Então, essa é o que a gente faz atualmente no nosso espaço clínico. Eu sei que nessa questão da educação física,
principalmente para crianças que são atípicas, a instrução muda todo o processo. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Como que é feita essa instrução para uma atividade física? Como que se instrui a criança a fazer um movimento? Então, esse é um tema bastante interessante, né? Porque o contato do professor com o aluno, né, é um contato que ele é mediado por recursos que a gente chama recursos modais, interacionais modais. Então, a gente tem recursos verbais, a gente tem recursos gestuais, a gente tem recursos de direcionamento do olhar. Então, tudo isso acaba impactando a forma que você interage com a criança. E essa interação também determina a forma como ela interpreta, né, processa as informações e dá uma resposta motora para o que você solicitou. Então, um dos meus estudos no mestrado, por exemplo, foi em relação ao direcionamento do foco de atenção das crianças, né? Então, isso é muito interessante pelo seguinte, Elaine, quando você dá uma instrução para uma criança, você está, né, eu estou brincando com meu filho de futebolzinho, eu estou lá e eu falo para ele, chuta a bola para o papai, né? Daí eu falo para ele, presta atenção no movimento do seu pé. Então, eu estou direcionando a atenção da criança para o foco interno, para a percepção do próprio corpo. Isso é um tipo de instrução. Só que eu posso falar para ele o seguinte, a hora que você for chutar a bola, presta atenção na bola. Puxa, então, uma instrução eu falei, presta atenção no seu pé, e a outra instrução eu falei, presta atenção na bola. Aparentemente, não tem a menor diferença. Mas na área de aprendizagem motora existem diversos estudos, inúmeros estudos, de fato é uma linha de pesquisa que estuda realmente essas nuances, né? Então, quando a gente direciona a atenção para o aspecto externo, parece que a aprendizagem motora e o desempenho motor dessa criança é melhor. Então, você fala para ela, presta atenção na bola, presta atenção no gol. Quando você for arremessar a bola de basquete, presta atenção na cesta, né? Tende a ser melhor. Aí tem uma série de mecanismos neurais, né, e de controle motor que explicam por que isso. E o que eu investiguei é o seguinte, Elaine, que no caso das crianças com transtorno do espectro do autismo, essa regra aparentemente é diferente, né? Esse benefício do foco externo, ele não é tão pronunciado, né? Na verdade, me parece, né, que a instrução no sentido de, presta atenção no seu pé, é melhor para esse tipo de criança, né? Em função de uma série de dificuldades sensoriais que elas apresentam, e elas acabam confiando mais no que a gente chama de feedback proprioceptivo, né, para fazer os comandos e o controle das ações motoras. Então, por exemplo, quando eu for dar uma instrução para uma criança, né, se ela tiver o diagnóstico do espectro do autismo, eu vou, muito provavelmente, insistir em instruções que direcionam a atenção da criança para o corpo dela. Isso a gente tem muitos relatos disso na prática também, de terapeutas que falam, puxa, eu dou ajudo a criança com toque, eu ajudo a criança a perceber melhor a mãozinha dela, o corpo, para executar o movimento, justamente por essas diferenças sensoriais e essa facilidade que a criança tem de associar o comando motor, o controle da ação motora, com informações do próprio corpo. Então, isso é um tipo de sutileza, digamos assim, que o professor que se propõe a trabalhar com atividade motora adaptada tem que ter, né? Quer seja com uma criança com transtorno de espectro autismo, uma criança com algum cega, com uma deficiência visual, algum tipo de
né, perda visual, uma criança surda, né? Então, existem sutilezas nesse sentido que o professor tem que estar muito atento, né? Porque a gente captura as informações do ambiente. A gente captura informação verbal, a gente captura informação visual, né? E a gente captura informação tátil. Então, no que diz respeito a eu passar uma instrução, eu tenho basicamente essas três modalidades. Eu não preciso, às vezes, nem falar nada para a criança. Eu simplesmente demonstro, eu faço o gesto que eu quero que ela repita ou que ela execute, e a criança já entende isso. Né? Eu não preciso explicar, você pega com a parte interna do seu pezinho, você estende o joelho, aí com força X, você chuta a bola. É muito complicado, então a criança ela aprende observando. Né? Então você pode usar o modelo do professor, você pode pedir para um amiguinho mostrar como que faz o movimento, aquele amiguinho que já conseguiu fazer o movimento, né, do chute, do arremesso. Então, são esses tipos de Quais os estratégia. benefícios que o esporte traz? Então, quando a gente fala em benefícios da atividade física e do esporte, né, em primeiro lugar, por exemplo, existe também algumas nuances, né, principalmente na área da educação física, quando a gente se refere à atividade física, né, e quando a gente se refere ao esporte. O esporte é uma atividade organizada, né? Então, o futebol tem regras, ele tem um campo delimitado especificamente, número de jogadores. Então, existe todo um contexto por trás de esporte, quando a gente fala esporte, né? Vôlei, basquete, handebol, qualquer tipo de esporte tem suas regras. Então, quando a criança vai praticar um esporte, ela está entrando nesse universo. Né? Isso é uma coisa. Quando eu falo atividade física, eu estou falando, e quando eu principalmente falo de exercício físico, eu estou falando de uma outra dimensão, onde a criança né, pratica, executa uma ação motora, às vezes não está vinculado, então, a essas regras, esse tipo de coisa. Então, quando eu falo nos benefícios da atividade física e nos benefícios do esporte, ele tem algumas pequenas nuances. Né? Mas, de uma forma geral, né, a gente pode elencar 4 grandes áreas de benefício. A primeira é aquela mais aparente e evidente, que é a questão relacionada às capacidades físicas. Né? Então, eu corro, eu melhoro minha capacidade cardiovascular. Né? Então, a minha saúde, todas aquelas questões relacionadas ao metabolismo, né? Então, ou as síndromes metabólicas que a gente chama, então a questão da hipertensão arterial, a questão do diabetes tipo 2, né? São questões relacionadas muito com sedentarismo. Né? E, então, um dos benefícios, obviamente, é essa questão da capacidade física. Né? E isso tem uma dimensão para o adulto, tem uma dimensão para os jovens da melhor idade, né? E tem uma dimensão para as crianças, é uma dimensão diferente, né? A atividade física. Então, não vou me basear, né, uma criança de 8 anos que ela vai sair correndo 10 quilômetros para melhorar a condição cardiovascular dela, né? Não faz sentido. Né? E aí entra um outro universo de benefícios que a gente pode falar que são relacionados à aprendizagem sensório-motora. Né? Por que isso, Elaine? Toda vez que eu executo uma ação motora, né, um movimento, eu tenho que capturar a informação do ambiente. Então, eu tenho que capturar a informação visual, eu tenho que perceber meu corpo no espaço, que é essa informação proprioceptiva, informação da posição da minha
cabeça no espaço, que é o meu sistema vestibular, e aí com toda essa informação capturada, né, eu processo essa informação e, baseado na minha meta, no que eu desejo executar, quer seja um chute, um arremesso, ou pegar um talher e comer, descascar uma laranja, né, qualquer coisa, eu, então, processo e mando os comandos motores. Por isso que a gente chama de aprendizagem sensorial e motora. Então, quando a gente pratica atividade física, a gente exercita tudo isso, né? E uma coisa importante também, Elaine, é o seguinte: a atividade sensório-motora, o movimento em si, ela não fica restrita uma questão muscular esquelética, né? É uma questão cognitiva, Sim. das mais complexas que tem. Então, a hora que eu peço para uma criança executar um movimento, ela está trabalhando cognição, né, de uma forma assim, amplificada, né, porque ela tem que capturar essas informações, ela tem que direcionar o foco de atenção dela para o que ela quer, para o que é importante ela capturar para ela executar, ela tem que priorizar, ela tem que guardar essa informação na memória, ela tem que estar motivada, e isso tudo, né, acontecendo aqui em áreas específicas, né, do cérebro, do nosso córtex cerebral, né, e passando também, muitas delas, a maior parte disso é feito de forma inconsciente, a gente nem se dá conta que está tendo tanto processamento para executar um movimento. E aí a gente, voluntariamente, dá essa resposta motora. Então, a gente já viu que tem o benefício da capacidade física, tem os benefícios relacionados à aprendizagem sensório-motora, e tem mais duas grandes áreas de benefício. São os benefícios voltados à questão de socialização, e aí começa a entrar a questão do esporte, né? E que também está na capacidade física e aprendizagem motora, obviamente, mas aí tem a questão da socialização, tem os grupos, né? Nossa, eu jogava vôlei, nossa, os colegas do vôlei, né? Então, e aí discutia e assistia jogos de vôlei pela TV, né? E eu era daqueles, Elane, que eu era gandula, né, de jogo de atleta profissional, né? Então, esse pessoal do voleibol da velha guarda aí, eu entreguei muita bola na mão dessa turma aí, né? Para, né, o Montanaro, o Bernard, que dava o Jornada nas Estrelas, o William, que dava o Viagem ao Fundo do Mar, né? Então, eu lembro desse pessoal todo, porque eles eram mais, né, uma geração anterior à minha, mas eu era pequenininho e estava lá levando bola para eles, né? Então, tudo isso, né, essa questão social, tudo isso que você aprende. E, por fim, Helena, é a qualidade de vida, né? O lazer, praticar a atividade de forma, né, sem ter essa obrigação, de forma prazerosa. Então, são esses 4 pontos que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente está falando de atividade física e esporte. Tá? Capacidade física, aprendizagem sensório e motora, socialização. Entendi. E qualidade de vida. Então, a neurociência está muito ligada aí com a atividade física. Ah, sem dúvida, né? As questões que envolvem como que as bases neurais do movimento, né? Isso, digamos assim, é estudado desde o começo do século, né? Do 1800 e no final dos anos 1800 já se falava em investigar como que se dava o movimento humano, como que ele ocorria, como que a gente controla o movimento, e isso tudo vem evoluindo, obviamente, né? Agora com métodos de controle, capacidade que você tem de fazer imagens, né, do seu cérebro em operação, né, abriu um novo campo de
de pesquisa, né, que diz respeito a como que a gente executa os movimentos, quais áreas são envolvidas, quais são esses mecanismos que fazem o controle do movimento. E controlar movimento, Elaine, é algo extremamente complexo, né? Então, eu lembro que na década de 70, 60, por exemplo, né, começaram aí a surgir os primeiros computadores que jogavam xadrez, né? E aí tinha aquele embate, né? Puxa, mas será que o computador pode ganhar de um grande mestre de xadrez? E aí teve alguns eventos, né, que inclusive na época tiveram muita publicidade, né, onde o computador jogava contra o grande mestre. E no começo, o computador perdia. Só que, muito rapidamente, a velocidade de processamento de informação do computador e de combinações de jogadas acabou indo para um nível, né, que a mente humana não consegue acompanhar, porque o cérebro humano processa informação de forma diferente do computador, né? Muito diferente, né? Então, tanto é que o computador ele tem vantagem sobre a capacidade de processamento de dados, digamos assim, né? Mas combinação, inferências que o cérebro humano faz, o computador ainda está muito longe de chegar nesse nível. Mas para jogar xadrez, por exemplo, né, a lógica da programação acabou superando, né, do computador acabou superando a forma de processamento do nosso cérebro. Então, hoje, né, os jogos de xadrez, né, acabam vencendo se você não puser restrições nesse processamento. Eu estou contando isso porque quando você fala de controle de movimento, a situação é diferente. Hoje, se você pedir para uma criança, né, abrir uma garrafinha de água, né, tirar a tampinha, controlar a força aqui na mão, porque a hora que você abre a tampinha, a garrafa fica mais maleável, né? A água pode cair ali, aí a criança abre, tem cuidado, aí ela vai, coloca aqui no copo devagarzinho e bebe, né? Hoje, para uma máquina fazer isso, é muito complexo, né? Existem já robôs que conseguem fazer isso, né? Aí faz, não sei o quê, pá. Aí ele consegue ser quase tão preciso quanto a criança. Só que aí você chega para a criança e você dá uma outra garrafa, de outro tamanho, com outro bocal, com outra força, com outra característica. A criança vai lá e resolve. Aí você pede para o computador fazer isso, ele tem que reprogramar, aí tem que tirar o computador lá do palco, tem que levar para lá, uma semana depois o computador volta, né, o robozinho lá, e ele consegue fazer. Então, a questão que envolve movimento é uma questão muito complexa, né, de processamento neural. Então, isso tudo para falar que envolve neurociência, sim, né, e envolve, digamos assim, estudos muito avançados. Não é só músculo, como a gente sentido. pensa, né? Ou a grande maioria do senso comum pensa que é só músculo. E não é bem complexo esse né? processo. Então, tá. Eu queria até que você explicasse, eu vi você falando, e eu achei fantástica a explicação que você deu sobre a questão de uma criança, né? Que quando a gente observa uma criança resolvendo uma continha de matemática e uma criança que arremessa uma bolinha de papel no cesto. Essa comparação que você fez eu achei fantástica. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, é um exemplo que eu costumo apresentar aqui para as famílias, para ter um pouquinho de percepção, né, do que se trata a questão do movimento. Então, eu costumo falar o seguinte, quando você pede para a criança fazer uma continha de matemática, tipo 2 mais 2, né, e
E agora os meus filhos estão grandes, né? Mas eu lembro quando eles eram pequenininhos e a gente ficava todo orgulhoso, né? Quando eles, aqui, papai, aqui, ó, 2 mais 2 igual a 4, né? Olha, puxa. Aí pegava a bolinha, aí pegava aquele papel, amassava, né? O papel, jogava no lixo lá longe, acertava, e a gente, tudo bem, agora vamos fazer outra continha, né? Aí pega o papelzinho, joga lá, acerta de novo e pronto. Então, o que eu quero dizer, Elaine, é o seguinte, culturalmente, até de uma questão cultural, a gente tende a valorizar as questões que, digamos assim, são da mente, né? E tende digamos assim, não dar tanta importância às questões que são do corpo, né? Mas essa divisão entre mente e corpo, ela é uma questão também que vem de alguns referenciais né, teóricos e culturais e que, de fato, não exprime como o corpo humano funciona. Né? Mente, corpo, é uma coisa só, né? Tudo processado e executado e influenciado um pelo outro. Então, a hora que a gente pede para uma criança fazer uma continha de matemática, ela tem um input, ou seja, ela tem uma captura através da visão de um símbolo que ela aprendeu depois, que tinha um significado. Então, primeiro ela vai capturar uma imagem, essa imagem vai bater na retina, né? Na retina, ela vai ser transformada num sinal elétrico que vai ser transportado pelo nervo óptico e ela vai chegar numa região posterior aqui do cérebro, a região occipital, que é responsável pelo processamento de sinais visuais. E aí ela vai perceber que aquele estímulo visual, né, tem um formato de 2 e que 2 ela aprendeu também, né, através de um construto, né, que tem um significado e significa 2. E aí ela vai fazer a mesma coisa com esse sinal aqui de adição, né, e com outro 2 e com o sinal de igualdade, e aí ela vai processar, ela vai direcionar o foco de atenção para lá, para o papel, e aí ela vai processar, usar os mecanismos de memória dela, de priorizar a ação, sequenciamento, e aí ela vai falar, o resultado foi 4. E aí manda um comando motor e escreve o número 4. Quando a gente pede para a criança arremessar a bolinha de papel no lixo, ela está fazendo exatamente a mesma coisa. Ela tem que capturar uma informação visual da distância do corpo dela até o lixo, aí ela tem que amassar a bolinha de papel e ter uma percepção do formato dela, que tudo vai ser, né, capturado aqui pelos sensores, né, táteis, transportado pelo sistema, né, pelos nervos aqui, vai chegar em regiões da área sensorial, né, primária, onde essas informações vão ser processadas, vão ser combinadas com a informação visual, com a posição do seu corpo no espaço, aí toda essa informação, né, vai ser processada, associada, você vai usar os mecanismos de atenção, você vai usar as memórias motoras de movimentos que você fez no passado, e aí você vai decidir uma ação motora. Bom, aí você tem que decidir o ângulo que você vai levantar o seu braço, a força que você vai empregar na bolinha de papel, né, para poder atingir o alvo. Isso é extremamente complexo. E aí, a hora que você vai, você acerta. Então, fazer a conta de matemática e jogar uma bolinha de papel no lixo, do ponto de vista sensório-motor cognitivo, é igual. Né? E é isso que é importante as famílias terem
essa percepção, né? Ah, então quer dizer que eu estou trabalhando questões cognitivas, jogando bolinha de papel no lixo. Está. Quer dizer que jogando bolinha de papel no lixo eu posso melhorar o desempenho acadêmico do meu filho? Né? Eu estou brincando, exagerando um Sim, mas pouquinho é com as real. palavras, Né? mas os estudos indicam que sim, que a atividade física, a atividade, né, o exercício físico, ele leva à melhoria na atividade acadêmica. Né? Não é que a criança vá, não é uma associação direta, né? Mas a atividade física, ela melhora essas funções que a gente chama de funções executivas, né? Que essa direcionamento da atenção, memória, planejamento, sequenciamento de ações, encadeamento de informações, associações, né? E melhorando as funções executivas, eu melhoro as questões envolvidas na aprendizagem escolar, nas questões acadêmicas da escola, né? Porque envolvem também funções executivas. Então, os estudos têm Ou seja, apontado nos nesse dois sentido. exemplos, na matemática ou no arremesso da bolinha, usamos o físico, o sensorial, o cognitivo, mas a gente só comemora com a criança a continha de matemática, não o arremesso e o acerto na cesta, né? Então, trabalhando as duas coisas, mas a gente não comemora Exatamente, essa outra né? parte. Exatamente, né? E aí é uma questão do valor que a família atribui para essas questões, né? Então, essa é uma outra linha de investigação, né? Principalmente associado às deficiências e às dificuldades, as deficiências motoras, né? Deficiências físicas, os transtornos de neurodesenvolvimento. Então, o que a gente verifica é o seguinte, que a participação dessas crianças em atividades físicas depende muito do valor que a família, né, enfim, a mãe, o pai e o responsável pela criança atribui para essas atividades. Né? E aqueles que valorizam, né, tendem também a valorizar essas questões com seus filhos, né, com as crianças, e incentivar as práticas esportivas, né, mesmo que Sim. elas apresentem dificuldades, né, que é o caso do transtorno do espectro do autismo, por exemplo. Então, o que acontece? A gente verifica que a criança, de uma forma geral, né, com algum tipo de deficiência, ela depende mais do incentivo da família, né, quer seja através de apoio logístico, às vezes a criança tem dificuldade de ter acesso à área onde vai brincar, né, ela tem, então, o pai, a mãe, enfim, precisa levar a criança no espaço, né? Então, tem questão de tempo, questão de incentivo. Então, a criança, ela depende mais dos pais. Às vezes, a criança com desenvolvimento típico, digamos assim, ela pega uma bolinha debaixo do braço, desce no quintal do prédio e chama os amiguinhos e vai jogar bola, né? Às vezes, a criança com, por exemplo, com TEA, né, ela também tem direito e também quer fazer isso aí, também vai se beneficiar disso, só que pode ser que ela tenha que ter a mediação do papai ou da mamãe, né, ou do apoio do pai ou da mãe naquela atividade para fazer acompanhar, descer a criança, às vezes ela não tem muita percepção dos riscos envolvidos, né? Então precisa acompanhar esse tipo de coisinha. Então demanda do pai, demanda da mãe, demanda do responsável, essa dedicação, esse tempo extra, que é diferente no caso da criança com desenvolvimento típico. Então a gente vê essas associações, por exemplo, na atividade física, nos Entendi. transtornos. Não sei se você sabe explicar aqui para gente, de uma forma
prática, né, que a gente está falando de valorizar, né, essa questão aí do arremesso da bolinha, né, crianças atípicas têm dificuldade de fazer coisas que para crianças neurotípicas são mais comuns, como subir uma escada, andar de bicicleta, o simples fato de pular, né, pular uma poça de água, elas têm essa dificuldade. Explica a complexidade de tudo isso para os pais entenderem por que é tão difícil para uma criança atípica fazer esses movimentos que parecem simples para a gente. Então, digamos assim, para a gente poder entender da onde vem a dificuldade, né, primeiro a gente tem que entender como que a gente executa o movimento. Então, toda vez que eu vou executar um movimento voluntário, né, em primeiro lugar, eu preciso ter, digamos assim, a motivação, né, e de executar aquela ação motora. Então, existe um processo cognitivo de interpretação do que deve ser feito, e aí eu vou executar aquele determinado movimento. Então, por exemplo, né, recentemente eu recebi um vídeo que eu achei espetacular, né? A mãe de um dos meus alunos, né, falando o seguinte: André, meu filho agora está espremendo laranja sozinho, né? Então, o que acontece? Puxa vida, né? E ele não fazia isso. Então, provavelmente ele deve ter cortado com cuidado ou já recebeu as laranjas cortadas, mas ele teve que, então, pegar essa laranja. Então, ele está de pé ali na bancada, né? Então, vamos pensar um pouquinho como que se dá esse controle motor. Ele precisa ter uma informação visual do ambiente, né? E ele precisa ter uma percepção do corpo dele. E a partir do momento que eu sei aonde minha mão tem que estar no espaço para pegar a laranja, né? E eu sei onde a minha mão está nesse exato momento, o que o nosso cérebro faz? Ele faz uma conta de trás para frente, ou seja, ele pega o movimento final, né? Ele tem uma percepção da posição final do seu braço, ele tem a informação da posição inicial do seu braço, da sua mão, e ela tem que fazer essa conjugação de contração muscular para chegar lá, né? Então, não sei se eu fui muito, muito claro nisso, né? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu estou. Então, a partir disso, eu vou lá. Porque se eu não sei aonde eu vou chegar, eu não acerto o alvo, né? E aí, depende muito da visão. E a coisa mais evidente disso é quando a pessoa perde a visão, né? Como que ela vai descobrir onde que está a laranja se ela não está enxergando? A menos que ela use outro recurso, que é aproximar a outra mão e através de referência tátil, né, proprioceptiva, ela sabe com uma mão onde está a posição que ela deve colocar a outra, né? Mas aí ela executa esse movimento. E à medida que ela vai se aproximando, ela tem que fazer correções, né? Porque às vezes a gente chega, só que o movimento é tão fino que eu preciso corrigir aonde que está a laranja para pegar. E aí eu tenho que pegar essa laranja e fazer esse mesmo processo agora para colocar ali no espremedor. Só que ali, além disso, eu tenho que calcular a força que eu vou usar nos dedos, né? E a força que eu vou usar para espremer, né? Então, tudo isso, Elaine, eu estou comentando pelo seguinte: envolve questões sensoriais. E a gente sabe, por exemplo, que na questão do TEA, essas crianças apresentam dificuldades sensoriais, né? Dificuldades no sentido de processar essa informação sensorial. Então, às vezes, aquele estímulo visual às vezes é algo muito rápido, às vezes ela não tem percepção direita, às vezes ela não consegue fazer movimentos finos,
né, com relação a esse movimento, e aí tem dificuldade de espremer uma laranja, por exemplo, de chutar uma bola, de pegar um garfo, de abotoar a camiseta, de colocar a camiseta, por exemplo, colocar uma meia, que é um movimento fino também, e chutar a bola. E aí entra, enfim, todos os movimentos que a gente faz na vida. Então, as questões sensoriais estão envolvidas e questões de cruzamento de informação. Porque tem um outro detalhe, o seguinte, todo o lado direito do corpo é controlado pelo hemisfério esquerdo do cérebro. E todo o lado esquerdo do corpo é controlado pelo hemisfério direito. Então, o que acontece? A gente tem uma estrutura que une, digamos assim, os dois hemisférios, que chama corpo caloso. E existe uma troca de informação intensa entre os hemisférios. E para que a gente possa ter essa simetria, dos movimentos, essa conjugação de esquerda a direita. E também alguns estudos apontam que, no caso do TEA especificamente, existem algumas limitações ou algumas dificuldades de troca de informação entre um hemisfério e o outro através do corpo caloso. Então, por exemplo, existem estudo para falar que existem, então, questões estruturais do sistema nervoso que podem justificar essas dificuldades motoras que essas crianças então é muito apresentam. mais complexo, né? Você falou aí o exemplo da descascar a laranja. É um monte de processamento que tem que ser feito pelo simples fato de espremer, né? No caso, espremer a laranja. E a gente não se dá conta disso. Então a gente vai lá, faz e acha que esse movimento é simples. Mas você fez aí o passo a passo de como é para ver quão complexo é. Então, quando a gente exige de uma criança atípica ou neurotípica, a gente não faz ideia de que existe por trás disso o passo a passo, né? E tem essas falhas. Né? Então, eu acho que cada coisa tem que ser comemorada. Cada pequeno gesto que vai ampliando o repertório da criança, uma habilidade nova, tem que ser comemorada e incentivada, né? Justamente. E além, tem que ser comemorado, incentivado, porque isso gera aprendizagem. Né? A criança, quando recebe incentivo, ela fixa aquela informação. Né? A autoestima da criança vai lá em cima. Né? Então, isso é muito importante também. Né? Essas sutilezas de você sempre elogiar a criança, o seu filho, pelo movimento, pela tarefa que ela conseguiu executar, porque essas coisas não são triviais, que nem você falou. Né? Tem uma questão de dificuldades inerentes do desenvolvimento dessas crianças e tem também questões relacionadas ao amadurecimento do sistema motor dessas crianças. Né? Então, que envolve mielinização, que envolve uma série de questões do sistema nervoso. Então, não adianta, às vezes, a gente exigir de uma criança de 3, 4 anos de idade, e isso, infelizmente, a gente vê muito por aí, Elaine, de uma forma geral, né? Principalmente aqui no Brasil, um país com cultura do futebol, por exemplo, né? O pequenininho tem que dominar o movimento, né, do chute. Ele tem que chutar a bola que nem um jogador profissional. Né? Então, existe essas associações. E aí a criança vai e faz aquele movimento meio desengonçado. Né? Mas isso faz parte do desenvolvimento motor da criança. Né? E aí o que acontece? Tem crianças que respondem mais rápido, tem crianças que se desenvolvem mais rápido, e tem crianças que amadurecem um pouquinho mais tarde, também não tem problema algum. Né?
Então, os pais, né, nesse sentido, também têm que ter ciência dessas questões que envolvem o amadurecimento das crianças, né? E de tal forma a não gerar, digamos assim, uma cobrança muito grande em cima das habilidades motoras dos seus filhos, né? Tudo dentro da sua faixa de idade, da sua competência, da sua habilidade, né? Então, o importante é você conseguir avançar, né? Todo dia um degrauzinho acima, né? Não importa que esteja no degrau A ou no degrau B, o importante é que a criança esteja avançando, né? Esse que é Sim. o objetivo. Existem algumas linhas, né? Já ouvi muito algumas mães comentarem, e eu já escutei também de profissionais. É autista, está dentro do espectro, então não precisa um esporte que tem interação social, pode fazer um esporte individual. O que você acha desse tipo de indicação? Então, em relação a essas questões, eu acho o seguinte, que a criança com TEA, né, ela não tem problema de aprendizagem motora, os estudos indicam isso, né? Ela não tem problema em aprender, ela tem dificuldade em realizar movimentos habilidosos, né, nesse sentido, mas ela não tem dificuldade de aprender. Ela tem dificuldade nas questões de comunicação e nas questões de interação social. Então, o que acontece? A gente não pode, no meu ponto de vista, privar a criança, né, de vivenciar um esporte coletivo, né? O que cabe é o professor criar condições para a participação dessa criança nos esportes coletivos. E existe também, obviamente, uma, uma estratégia gradual de inclusão das crianças no esporte. Então, eu diria o seguinte, a criança vai começar uma atividade física, uma atividade motora, né? Você não vai pegar o seu filho, né, com um TEA, que apresenta as dificuldades de comunicação, interação social, e vai jogar ele, né, no meio de uma escolinha de futebol, né, sem ter um mínimo de preparação. Não vai dar certo, obviamente, né? Não vai dar certo. E porque o professor não está preparado, a criança não está preparada, enfim. E aí você fala, então o esporte coletivo não dá certo. Não dá certo não foi por causa da condição da criança, não deu certo em função das restrições do ambiente, né, e da preparação do ambiente. E a restrição do ambiente diz respeito às questões físicas, ambientais e também de preparação dos professores. Então, aí, qual que é o outro caminho? Então, não serve, eu vou colocar no esporte individual, né? Então, eu estou na natação, eu estou andando de bicicleta, esse tipo de coisa. Então, eu diria o seguinte, comece, por exemplo, trabalhando as questões motoras dos seus filhos pelo esporte individual, dali a pouquinho, né? Mesmo ele fazendo uma natação, ele vai ter uma interação com os colegas ali no vestiário, na piscina, com o professor, ele vai se ambientando. Dali a pouco, ele pode fazer uma atividade junto com outro colega, né? Então, por exemplo, jogar tênis, né? Não é um esporte que você tem um adversário, né, do outro lado, por exemplo, né? Mas você não tem um companheiro de equipe. Então, nesse aspecto, ele é diferente da natação, né? A natação, você está nadando de forma individual. Mas, por exemplo, num jogo de tênis, você está, digamos assim,
fazendo uma atividade com um outro parceiro que, entre aspas, é o seu adversário. Mas, por outro lado, também não tem a complexidade de um jogo de coletivo, de um esporte coletivo, que nem um jogo de futebol, por exemplo. E aí sim, você gradativamente você vai introduzindo a criança até, por exemplo, o momento dela participar de um esporte coletivo. Mas, de forma alguma, no meu ponto de vista, eu diria que existe um esporte mais apropriado ou menos apropriado. A criança pode fazer o que ela quiser e tem condição de fazer o que ela quiser. Existem estudos com surf, né? Iniciativas de ensinar surf para crianças com TEA, muito interessantes, estudos falando de karatê, estudos com futebol, né? Então, a criança tem condição de fazer o que ela quiser, né? Desde que o professor, voltando, esteja preparado para receber essa criança e conseguir criar essas situações favoráveis. Falando em estudos, eu sei que você tem um artigo que fala sobre direitos. Fale um pouquinho desse artigo. Então, isso é muito interessante. Recentemente, eu fui convidado para fazer um ensaio, que a gente chama, né, um artigo, sobre as questões que envolvem o direito humano, né, os direitos humanos, e o esporte. E, especificamente, eu escrevi sobre os direitos humanos, né, e o esporte de indivíduos e de crianças com transtorno do espectro do autismo. O artigo foi escrito com a colaboração de da professora Maria, a professora Álvares, nossa, agora já, a Malu, né? A Malu, lá da FEF, da Unicamp, e o do professor Edson também, né? E então a gente escreveu esse artigo, né, falando dessas questões dos direitos humanos, né? A professora Malu, ela estuda muito essa questão, assim como o professor Edson, né? E eu entrei, digamos assim, tendo esse olhar mais voltado para o TEA. E então o que a gente verificou, Elaine, foi o seguinte: essa perspectiva dos pais, dos alunos e dos professores em relação à inclusão. E é interessante o seguinte: cada um tem um olhar um pouquinho diferente, né? Então, os estudos demonstraram isso. Os pais, né, que tem, né, eu já até coloquei um pouquinho disso aqui, né, a valorização das atividades. Os pais veem, de uma forma geral, acham que é importante a atividade física dos filhos, mas, por outro lado, eles veem que não existem locais adequados para levar os seus filhos. Eles percebem que os profissionais não se encontram preparados para receber seus filhos, as áreas também não se encontram preparadas, perspectiva dos alunos, não é isso? Sim. Não sei se o pessoal pegou. Então, que a perspectiva dos alunos, ela também indica essas dificuldades, esse tipo de coisas. Eles gostariam de participar, mas eles se sentem, de certa forma, não hábeis o suficiente para participar da atividade, enfim. E tem a perspectiva dos professores, né, que também diz respeito à percepção que a gente chama de autoeficácia, né? Quanto eficaz eu sou para dar aula para essa população, para essas crianças. Então, os professores também demonstram preocupações em relação à sua preparação
e o seu nível de conhecimento em relação ao TEA. Então, a hora que a gente começa, Elaine, a entender essas três perspectivas, a gente começa a fazer uma imagem, assim, faz um retrato bem interessante sobre as questões de inclusão no TEA, e é isso que o artigo trata. Então, vai ser publicado na revista brasileira de Educação Física e Esportes, que é lá da USP, vai ter uma publicação online e que deve entrar no ar agora no mês de agosto, tá bom? Então, o pessoal fica acompanhando lá o site da USP, que deve ter essa publicação aí, é bem interessante para quem gosta desse assunto. Sim, eu trouxe esse assunto porque aqui no nosso perfil a gente fala muito nessa questão do direito, né? Então, assim, independente se é o TEA, se é uma outra deficiência, se é uma deficiência invisível, que a gente fala bastante da invisível, tem direito, né, tanto ao entretenimento quanto ao esporte. E, de alguma forma, precisa estar preparado. Então, assim, os pais têm que estar preparados para essa inserção da criança, a criança tem que ter esses mínimos preparos, né, e os profissionais também. Então, os profissionais precisam começar a buscar essa qualificação, porque essas crianças têm esse direito. E aqui nós vimos, aqui, por tudo que você já explicou, todos os benefícios que tem o esporte, e a criança não pode ficar em casa sem ter essa atividade física, sem ter esses estímulos. Justamente.